Essa manhã eu tô zero. Vou pregar umas 3 horas agora. Brincadeira. Juízes capítulo 16, vamos lá. Vamos continuar a nossa saga pelos Juízes. Juízes 16. A gente falou de Salomão, ontem a gente falou de Gideão e hoje a gente vai falar de Sansão. Juízes 16, versículo de número 19. Juízes 16, 19. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me espera. Gente, tem umas vozes aí que tá pedindo para esperar todo o culto. Tem os me espera conhecidos. Vai lá, eu espero você. Juízes 16, versículo 19. Vamos lá? Diz assim: então ela, e me livrarei deles, porque ele não sabia que já o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. Versículo de número 25. E aconteceu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que nos divirta. E chamaram a Sansão do cárcere, que os divertia, e fizeram estar em pé ele entre as 2 colunas do palácio. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, a gente vai precisar ler alguns versículos essa manhã. A gente está falando de compromisso. E vai se aproximando do final do retiro. E tanto essa manhã como hoje à noite, eu quero provocar você a nós pensarmos na nossa vida fora daqui. Porque amanhã cedo a gente arruma as malas e volta para a nossa rotina. Nós temos um ambiente aqui hoje que favorece muito a que a gente mantenha o nosso compromisso. Aqui quase não dá tempo de pecar. A gente pensa em pecar, já vai começar outro culto, né? Mas o dia a dia da nossa vida não é assim. Alguns de nós, quando chegarem em casa, é possível que não encontrem nenhuma referência que favoreça nesse sentido. Muito pelo contrário. Alguns vão voltar para a sua rotina de estudo e talvez na sala ele seja o único crente. Alguns vão voltar para a sua família e, como alguns disseram aqui, a família inteira não é cristã. Alguns vão encontrar de novo os desafios das tentações que os assediaram até antes de chegar aqui. E a grande pergunta é: como é que a gente vai viver depois disso? Porque a gente não pode ter a ilusão de que esse lugar é um lugar mágico. Estava tomando café hoje falando para algumas pessoas. O que diferencia esse lugar não é o espaço, é a nossa postura. O que a gente tem feito aqui esses dias é desconectar um pouco de tudo e focar só em Deus. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Simples assim. O retiro só termina quando a gente quiser. A gente vai sair do lugar, mas a gente pode continuar vivendo essa atmosfera. Então o desafio é quando a gente sair daqui. Esse texto que a gente acabou de ler, ele mostra para nós uma história de um grande homem de Deus do Antigo Testamento. Dos juízes de Israel, talvez um dos mais conhecidos pela maneira como Deus o usou. Um homem chamado Sansão. Sansão nasce nesse período que a gente falou aqui ontem, não vou repetir, que é esse período cíclico de que o povo peca, etc, etc. Ele num desses momentos, ele é fruto de um milagre da parte de Deus. Deus revela aos seus pais que miraculosamente ele ia nascer e dá uma instrução aos seus pais. Diz para eles que esse moço seria alguém muito usado por Deus. E a pergunta dos pais dele é a seguinte: como é que a gente vai criar esse menino? Porque a gente está ganhando de Deus um presente, mas um presente complexo. A gente não está ganhando apenas um bebê, a gente vai ganhar um futuro libertador de Israel. E a pergunta deles: como é que a gente cria esse menino?
E a resposta de Deus é a seguinte: ele vai ser nazireu desde o seu ventre. O que é um nazireu? O nazireu é um homem que fazia com Deus um pacto. E esse pacto era um pacto de fidelidade, um compromisso, que o diferenciava de todos os demais. O pacto de nazireado, ele era baseado em 3 estruturas básicas, um tripé. Primeiro, um nazireu era alguém que se privava de comer, beber, provar qualquer produto da vide. O nazireu não bebe vinho, bebida forte, não come uvas. O nazireu se abstém de tudo aquilo que é produto da vide. Segundo, o nazireu é aquele que não corta o seu cabelo. Ele tem um voto de pelo menos 7 anos, nos quais o seu cabelo não é cortado. E terceiro, o nazireu é aquele que se abstém de tocar em corpos mortos. Um nazireu, se porventura ele fosse socorrer alguém e esse alguém morresse nos seus braços, ele interrompia o pacto, fazia um processo de purificação e começava tudo de novo. Ele se abstinha de beber ou de comer fruto da vide, de tocar em corpos mortos e de cortar o seu cabelo. E aqui tem uma primeira coisa que a gente precisa entender a respeito do nosso compromisso com Deus. Muitas pessoas até querem estabelecer um compromisso, mas recuam. Por quê? O compromisso com Deus é um compromisso que vai exercer ou vai exigir mudanças em todas as áreas da nossa vida. Não é apenas uma coisa estereotipada, formal, é algo que permeia toda a nossa história. Um nazireu é alguém cuja aparência é de alguma maneira moldada a partir do pacto. Quando o nazireu assumia o voto do nazireado, ele sabe que a sua aparência vai ser permeada por esse pacto. O cabelo dele não é, de alguma maneira, modificado pela nova moda. Ele não pode cortar. É um sinal, a sua aparência, o seu exterior é permeado por isso. Um nazireu tem a sua alimentação e os seus hábitos permeados e envolvidos pelo pacto. Ele não come aquilo que gosta, agora ele tem uma dieta que tem a ver com o pacto que ele tem com Deus. O nazireu, ele tem uma rotina modificada. Ele passa a ter cuidados que os outros não têm. A Bíblia diz que agora ele não pode tocar em corpos mortos. Então, tudo aquilo que de alguma maneira tem a ver com fim da vida ou que parece que está para morrer, o nazireu precisa se abster. Esse voto que Sansão faz não é apenas um compromisso formal, tem a ver com a vida como um todo. E é isso que algumas vezes nos inibe de assumir um compromisso com Deus. Porque o comprometimento com Deus não tem a ver apenas com ser batizado num tanque e ser membro de uma igreja. Um compromisso com Deus não tem a ver apenas com dizer que eu congrego no lugar tal ou ir no sábado no culto jovem. O compromisso de fato com Deus vai envolver e modificar todas as áreas da nossa vida. E é isso que fica claro nesse voto de Sansão. Ele faz isso desde o ventre, ele é criado dessa forma, e a Bíblia diz que Deus, que esse cara possui. Algumas caricaturas que eu já vi de Sansão me são estranhas. Eu não acredito num Sansão musculoso. Eu não acredito num Sansão bombado. Porque a força não vem dele, a força vem de Deus. É Deus que o capacita. Esse cara tem uma força descomunal. A Bíblia diz que certa vez ele está numa cidade, e nessa cidade o povo tenta de alguma maneira cerceá-lo ali. Os caras dizem: Sansão entrou. O único jeito da gente prender ele é não deixar ele sair daqui. Os caras fecham a porta da cidade. Alguns dizem que aquelas portas tinham algumas toneladas. A Bíblia diz que os caras fecham, o Sansão resolve sair, ele chega na porta, a porta está fechada, ele simplesmente pega as portas da cidade, coloca nas costas e caminha mais de 30 quilômetros com aquelas portas. Depois ele resolve jogar num lugar. Um dia ele está num canto e vem uma galera prendê-lo. Os caras sabem que para prender Sansão não pode ser qualquer um. Espera um momento que aparentemente ele está vulnerável e a Bíblia diz que vem 1000 homens para prendê-lo. E a cena, eu imagino que Matrix inspirou-se nessa cena de Sansão. Lembra? Um cara contra 1000 homens. A Bíblia diz que Sansão olha para o lado e a única coisa que ele vê é uma queixada de jumento. O que eu faria com a queixada de jumento contra 1000 homens? Tacaria no primeiro e correria. Ele faz daquilo um soco inglês. Coloca na mão e diz: pode vir. E a Bíblia diz que ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele termina, e quando ele termina, ainda dá tempo dele cantar uma música. Ele diz assim: 1 montão, 2 montões, Sansão venceu 1000 homens. Tira onda ainda, faz selfie. Um cara com uma força descomunal. Essa força de Sansão é a característica, e ela é o sinal dessa virtude de Deus sobre a vida dele. Ouça com muita atenção. Só existe uma coisa.
A força de Sansão, ela não é fruto dele ter entrado numa academia. A força de Sansão não vem da sua compleição física. A força de Sansão vem, ou ela se sustenta, ou ela se baseia no pacto que ele tem com Deus. É isso que a gente precisa entender. O pacto, o compromisso é fundamental. Só que a gente conhece o final da história de Sansão. Esse cara que começa como um grande expoente, ele tem a sua vida interrompida de maneira brusca. Um juiz julgava em Israel durante 40 anos, Sansão julga durante 20. Ele vive só metade do tempo devido. Ele perde a sua força. E por que perde? Sansão perde a sua força porque em algum momento ele esqueceu que o que o mantinha forte era o pacto que ele tinha com Deus. E em nome de Jesus, eu quero essa manhã ser bem didático e repetitivo para você. Ouça, o que faz diferença na sua vida é a aliança que você tem com Deus. O dia que você achar que isso é uma coisa banal, você está no caminho para perder aquilo que de mais valioso você tem. O problema é que nós vivemos um tempo onde Deus virou mais uma coisa. O cara diz, eu tenho uma bicicleta, uma namorada, 4 chicletes e Deus. Eu tenho uma camisa do Corinthians, eu tenho um carro, eu tenho o Espírito Santo. Deus virou uma coisa. Deus virou um acessório. E como acessório, a gente decide quando precisa ou não. Diz assim, está muito quente, não vou botar esse boné não. Da mesma forma Deus, onde é que eu vou? Vou numa festa, eu não preciso de Deus lá. A gente usa como um acessório quando não é. A gente precisa entender o que é importante e o que é fundamental. Fundamental é a presença de Deus em nós, gente. Sem Ele, a gente não é nada. Sem Ele, a gente não pode nada. Sem Ele, a gente é apenas um pedaço de carne caminhando nesse planeta. O que a gente tem visto ultimamente é gente vazia de significado de vida. Gente que eu conheço e que você conhece. Que deveria, teoricamente, ter motivos para viver muito feliz, mas vive de bar em bar, de festa em festa, procurando preencher um vazio que não consegue. Ele acredita que trocando de carro ele vai preencher esse vazio, ele acredita que virando de cama em cama, cada hora com um parceiro diferente, ele vai preencher esse vazio, mas quanto mais ele busca, parece que isso cada vez se abre mais ainda. As pessoas estão querendo colocar nesse lugar que é só de Deus coisas. E a gente coloca o iPhone 7, e a gente coloca o carro novo, e a gente coloca as namoradas, e a gente coloca a droga, a gente coloca a bebida e nada preenche. Porque o que dá sentido de fato para a nossa vida, o que nos preenche, o que faz a gente ser forte de verdade, a Bíblia diz, João diz assim, jovem, vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vocês. E aí vocês conseguem vencer aquele que nem o Chuck Norris vence. Vocês conseguem vencer o maligno. Isso é fenomenal. O pacto é o que nos sustenta. E a grande pergunta é a seguinte, por que Sansão quebra o pacto? E normalmente a gente sempre se lembra do último evento da vida de Sansão. Se eu perguntasse para alguém, talvez aqui, como é que Sansão perdeu a sua força, alguém diria, Dalila cortou seu cabelo. Só que quando a gente olha para o texto, a gente percebe que o que aconteceu com Sansão não foi um evento. Foi uma caminhada de desprezo por aquilo que ele tinha recebido da parte de Deus. A queda de Sansão não começa quando ele senta no colo de Dalila. A queda de Sansão é um processo. E por isso que eu acho extremamente importante falar a respeito disso essa manhã. Porque a gente está saindo daqui revestido por Deus. A gente está saindo daqui com a força de Deus. E perder isso normalmente não é num evento, é um processo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos não congelaria, o amor de muitos esfriaria. A ideia ali é de um movimento de redução de temperatura gradual. Uma caminhada. Está com a sua Bíblia aberta? Vamos ver onde começam os problemas de Sansão. Juízes, capítulo de número 14. Juízes 14. Olhe para mim, por favor, por um minuto. O voto de nazireado tem um tripé. Diga comigo. Não comer ou beber nenhum produto da vide. Diga não tocar em corpos mortos. E diga não cortar o cabelo. Esse tripé é o que sustenta o pacto.
Sansão sabe disso. Vamos ver o que ele faz? Juízes 14, versículo de número 5. Alguém com uma voz boa, leia aí para mim, por favor. Ou com uma voz ruim também, tanto faz. O importante é ler. 14, 5. Um de cada vez, sem briga. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Tina. Quando estavam passando pelas plantações de uvas de Tina, um leão novo veio fugindo para cima dele. Calma aí. Lê de novo. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Tina. Ok. Continua. Quando estavam passando pelas plantações de uvas... Pera. Não tem nada errado aqui, não? Sansão é o quê? Qual é a primeira base que sustenta o pacto? Percebe o que Sansão está fazendo? Brincando com o pacto. O que um cara que não pode comer nem beber nada da vide vai fazer no meio de uma plantação de uvas? Ele se acha forte. Ele acredita que aquilo que ele tem é impossível de ser perdido. Ele acredita que ele é tão bom que ele pode passar pelo meio do pecado e ir se esquivando. Eu imagino ele fazendo isso aqui. Não pegou, não encostou. Não. O que um cara nazireu vai fazer no meio de uma plantação de uvas? Sansão, ele tropeça no que o Salmo 1 diz. Salmo 1, verso 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Diga comigo, anda. Nem se detém no caminho dos pecadores. Diga, detém. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Diga, assenta. Diga, anda, detém e assenta. Primeiro erro de Sansão, andar por onde não deveria. O pacto com Deus é sério. E ele traça para mim uma nova trajetória. Sansão brinca. Sansão se expõe ao perigo. Sansão de alguma maneira acredita que a força que ele tem é propriedade dele. E todas as vezes que nós esquecemos que o que temos é sustentado pela nossa fidelidade para com Deus, a gente começa a ter problema. A gente normalmente cai em dois momentos da vida. Ou quando a gente está muito mal porque a gente acha que precisa do pecado. Ou quando a gente está muito bem porque a gente acha que merece o pecado. Estou muito bem. Estou bem pra caramba. Eu estou tão bem que eu acho que eu sou imbatível. Eu cheguei num nível onde a tentação não me alcança mais. Eu cheguei num nível onde eu estou do lado do Todo-Poderoso. Como um rapaz disse para mim esses dias: pastor, eu sou o Jesus Júnior. Legal, Jesus Júnior. O cara chegou a quarta pessoa da Trindade. Eu acredito que eu sou imbatível. E é isso que Sansão faz. Sansão, sabendo do pacto, sabendo do compromisso que ele possui com Deus, ele brinca. Ele anda por onde não deveria andar. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: os lugares por onde você tem andado têm a ver com o pacto que você tem com Deus? Porque se eu vou a um lugar onde Deus não pode estar, eu não deveria estar ali. Se eu vou em um lugar onde o Espírito Santo não pode estar comigo, esse lugar não tem a ver com a minha trajetória de vida. Eu preciso tomar muito cuidado, porque ao sair daqui, há uma série de caminhos que possivelmente vão ser desenhados para nós. Mas a Bíblia diz assim: o avisado vê o mal e se esconde. Só que o que Sansão faz é que ele se acha super forte. E esse normalmente é o problema. A gente esquece de depender de Deus. Eu tenho meu filhinho lá, o José, está com 2 anos e meio, aprendeu a andar um tempo atrás. E agora que ele aprendeu a andar, ele se acha independente. A gente vai para um determinado lugar com ele, ele já quer soltar da mão e sai correndo igual um desesperado. Porque ele acredita que porque aprendeu a andar, ele já pode correr sozinho. Esses dias a gente pôs ele à prova. Eu e minha esposa fomos no shopping, ele soltou da nossa mão e saiu correndo. Eu falei com ela: vamos nos esconder. A gente se escondeu num canto de onde a gente via ele não nos via. Ele correu. Daqui a pouco ele olhou para trás e não viu. Ele ficou desesperado. Aí daqui a pouco começou a chorar, e correndo de lá. Aí a gente foi e disse assim: tá vendo? Papai e a mamãe
querem que você ande perto. A gente não impede você de caminhar. Agora só olha por onde a gente está andando. É o que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos preservar. Quando o Espírito Santo diz para nós não ande por aqui, não é porque Ele quer nos ter numa coleira, é porque Ele quer preservar a nossa vida. Sansão está brincando com o pacto e muitos de nós vivemos de altos e baixos na nossa fé porque nós brincamos com aquilo que recebemos da parte de Deus. Em nome de Jesus, gente, o compromisso com Deus não é uma brincadeira. O compromisso de Deus não tem a ver com um pseudo compromisso. Não, Senhor, é sério. Vai mudar minha vida por completo. Vai mudar o meu trajeto. Sansão é um idiota, um banana. Como é que o cara, sabendo quem é, entra onde entra? Ele se torna soberbo. Ele acredita que aquilo que tem há de se manter independente de qualquer coisa. E ele comete o primeiro erro. Ele anda por onde não deveria andar. Segundo, capítulo 14, versículo de número 5. A irmã que leu, minha filha, continua. Lê o 5 de novo, por favor. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Tina, quando estavam passando pelas plantações de uva de Meu Deus, toda vez que eu leio isso, eu fico revoltado. Tá, continua. um leão novo veio fugindo para cima dele. Olha, um leão novo. Não é um leão velho, um leão novo, tinindo, 0 bala, 0 quilômetro. Verso 6, continua. Gostei de você lendo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Olha aí. Com suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Eu não entendo isso da Bíblia. Eu acho um cabrito difícil de despedaçar. Como se fosse um cabrito. Tudo bem, né? Vai lá. Eu nunca tentei. Não deve ser. Tudo bem, vai lá, continua. Porém, não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Continua. Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. 8. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Vai. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado. Saiu do quê? Ah, Deus. Ai. Sansão. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se para. Olha o que Sansão está fazendo. Anda por onde não deve, no meio da vinha. Vem um leão, e Deus é tão misericordioso, porque aquele leão, embora pareça um problema, aquele leão é um livramento de Deus. O leão surge, o Espírito do Senhor vem sobre Sansão. Sansão destrói o leão, mata, pega a carcaça do leão, joga fora do caminho. Vai lá para a cidade de Tímina, para a terra dos filisteus. Quando ele volta, a Bíblia diz que ele está voltando pelo caminho, e o texto diz que ele sai do caminho, ele para ver o leão morto. Continua a tua leitura. Me empolga. Ao ver 20 cadeiras e mel vindo no corpo do animal morto. 9. Então tirou o mel com as mãos e saiu correndo. Isso. Para aí. Sansão para. Meu Deus. Para. Preciso ver o leão que eu matei. Para, sai do caminho, para. E quando ele chega no corpo do leão, ele descobre uma coisa interessante. Abelhas fizeram uma colmeia dentro do leão. E está cheio de mel. E a Bíblia diz que o que Sansão faz? O que o voto do Nazireu diz? Não pode tocar em corpos. Sansão, acorda. Brincando com o pacto. Não pode comer uva. Anda na vinha. Não pode tocar em corpos mortos. Mete a mão dentro de um cadáver. E por que Sansão mete a mão dentro de um cadáver? Porque tem mel. Porque tem mel. Sansão é atraído por aquilo que pode lhe favorecer e esquece que por trás do que lhe favorece está aquilo que lhe destrói. O problema não é o mel. O problema é onde ele está. Deus não tem nada contra o nosso prazer. O que a Bíblia questiona é o que baseia esse prazer.
Deus não tem nada contra a minha felicidade. O que a Bíblia questiona são os caminhos que eu uso para chegar até ela. Algumas vezes nós estamos sentindo prazer na boca, mas enquanto isso, o coração está se distanciando de Deus. Mel. E aqui ouça com muita atenção. Sansão me ensina aqui uma grande verdade, que eu queria que você guardasse no seu coração. Se você visse um leão vivo, o que você faria? Na vida natural é assim. Leão vivo, a gente... Na vida espiritual é o contrário. Diga, leão vivo, a gente mata. Diga, leão morto, a gente corre. Leão vivo a gente mata, leão morto a gente corre. O problema de Sansão é que ele se curvou diante do leão morto. Sabe por quê? Porque lidar com um leão vivo é fácil, gente. Que isso, pastor? Sim, o leão vivo parece para nós uma ameaça clara. E isso faz com que a gente adote uma postura de defesa. Imagina. Você chega num determinado lugar, chega alguém e diz assim: eu quero transar com você. Calma aí, espera aí, vamos ver devagar. Irmão, você está repreendido em nome de Jesus. Jesus está... Leão vivo. Fuma esse bagulho aqui. Ô, Satanás. Repreendido em nome de Jesus. Leão vivo. Fica clara. O problema é quando a gente vence o leão. Porque o que acontece com esse leão é um processo interessantíssimo. Aquele que num primeiro momento aparece como ameaça, agora aparece como bênção. Aquele que num primeiro momento ameaçava, agora aparece como uma oportunidade. E normalmente a gente cai nos leões mortos. É o cara que, como alguém que eu atendi na igreja há um tempo atrás, um homem casado, passando por uma tentação no ambiente de trabalho. Pastor, o que eu faço? Foge, meu irmão. Não tem outro caminho. Foge. Pastor, em cima de mim o dia inteiro, pastor. Foge. Corta isso em nome de Jesus, meu irmão, senão isso vai dar zebra. Beleza, pastor, entendi o recado. Encontrei com ele outro dia no culto. E aí, meu irmão, tudo certo? Pastor, cortei. Falei, olha, não me liga mais. A nossa relação é 100% profissional. Pastor, cortei. Benção, pastor, estou em paz. Aleluia. Matou o leão. 1, 2, 3 meses, o cara some da igreja. Ligo para ele. Meu irmão, o que está acontecendo? Pastor, precisamos conversar. Sento com ele. O que houve, meu amado? Pastor, o senhor lembra daquela situação? Lembro. Pastor, eu caí. Meu filho, mas você não disse que tinha cortado? Pastor, cortei. Não quero mais, não. Pastor, um dia, eu estou em casa, meu telefone toca. Um número diferente, eu atendi, do outro lado era ela. Eu disse, olha, eu não quero... Não, peraí. Não fala, não desliga não. Eu não quero nada contigo. Eu sei que você é crente, eu estou precisando de um conselho e de uma oração. Burifute. Dos fortes. Estou precisando de um conselho e de uma oração. Sério. Estou sentindo uma opressão aqui na minha casa. Você não tem como vir aqui fazer uma oração? Ele falou para mim assim, pastor, era outra pessoa, pastor. Pastor, chorou no telefone, pastor. Pastor, eu pensei comigo, vou lá e repreendo o diabo. Ah, Deus. O leão agora tem mel. E o mel faz a gente esquecer de que ali está uma ameaça. Normalmente tropeçamos em situações assim. Nossas maiores derrotas são para inimigos que a gente já venceu. Porque a gente entra com a guarda baixa. A gente diz assim, eu já venci. O que isso tem de mais? E aí a gente se esquece que o que está por baixo disso pode nos destruir. Sansão não cai o dia que o cabelo é cortado. Sansão começa uma descida. Anda onde não deveria andar,
para onde não deveria parar. Sansão sai do caminho, é o que o texto diz. Ele interrompe a sua trajetória, e ouça com muita atenção. Ao saindo daqui desse retiro, vai ter um monte de situações para tentar fazer você sair do caminho. Medir sua força. Mostrar ou tentar criar em você a sensação do quanto você é forte. Não queira ver conquistas passadas. Não tente, não faça isso não, pelo amor de Deus. O que venceu, venceu. O apóstolo Paulo, que é um cara que vive de alguma maneira atormentado pelo seu passado, o diabo tenta fazer disso um motivo de tormento para ele, mas ele vence, ele ensina uma coisa para a gente. Ele é um cara que, por causa de uma visão distorcida do que é o evangelho, ele mata pessoas, ele consente na morte de Estevão, ele prende gente, e agora ele se converteu. E tem o tempo inteiro, ele diz, um mensageiro de Satanás, o esbofeteando, tentando fazer eu lembrar do passado. Ele diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não deixa ninguém apartar você do caminho. Sabe por quê? Sansão para, porque teoricamente ele vai ter vantagem. Ele diz: pô, cara, mel, meu irmão, não é toda hora que a gente acha mel assim. Pô, fácil ainda. A Bíblia diz que nem uma abelha o picou. Só que eu tenho uma coisa para dizer para você. Deus diz para o povo de Israel no Salmo a seguinte coisa: se vocês me ouvirem e se vocês seguirem os meus mandamentos, ele diz para Israel: eu vos darei o mel saído da rocha. Deus está dizendo a seguinte coisa: se eu quiser provar mel, eu não preciso me curvar diante dos leões mortos. O Deus a quem eu sirvo não precisa de abelhas. Ele há de fazer eu provar o melhor dessa terra onde Ele quiser. Eu vou desfrutar o bem de Deus sem precisar me curvar diante daquilo que vai me prejudicar. Creia nisso, em nome de Jesus. Deus diz por meio do profeta Isaías 1:19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O mel que eu preciso não está escondido embaixo de corpo nenhum, não, gente. Terceiro, Sansão para, capítulo de número 16, versículo de número 19. A pessoa leia 16 e 19. 16 e 19. Aí, para aí. Fazendo dormir aonde? Bem-aventurado o varão que não anda. Bem-aventurado o varão que não se. E bem-aventurado o varão que não se. Ah, Sansão. Ah, Sansão. Sentou. Dormir sobre os joelhos é isso aqui, ó. O problema é o seguinte: Sansão não discerne onde é que ele está sentando. Quem é Dalila? Dalila é uma prostituta, filisteia. E o problema de Dalila não tem a ver apenas com a sua prostituição. O problema de Dalila tem a ver com a maneira com a qual ela se relaciona com Sansão. Se você for ler o capítulo 16 inteiro, você vai ver a seguinte coisa. Ela olha para o Sansão e pergunta assim: Sansão, de onde vem a tua força e como é que a gente faz para tirá-la? Imagina que você tem uma namorada e ela chega um belo dia para você e diz assim: meu amor, como é que eu faço para te destruir? Só para saber, para eu poder proteger você do Satanás. Meu amor, você teme a Deus? Tenho. Você tem uma comunhão tão linda com Deus, como é que eu faço para acabar com essa tua comunhão com Deus? É isso que o texto está dizendo. Aí o que Sansão faz? Sansão diz para ela assim: é fácil, minha flor, faz o seguinte: se você pegar o meu cabelo e você prender com 7 nervos, não sei o quê, ele conta uma mentira lá. Quando ele acorda, ela faz ele dormir, quando ele acorda, está feito. O cabelo dele está preso num tear novo. Aí ele se solta e ela diz: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, acorda. Aí ele levanta, rompe com tudo, ela diz: você é um mentiroso, você não me ama. Você não me ama, não toque em mim, não. Você disse que eu te destruía, mas eu não consegui te destruir, isso não é amor. Imagina a sua namorada diz para você assim: amor, como é que eu faço para te dizer? Amor, sabe o que é? Eu tenho alergia a camarão. Se eu comer camarão, eu fico todo empolado, eu morro, fecho a garganta. Tá bom, amor, toma aqui uma empadinha.
Aí você come e termina de comer, ela diz, desgraçado, você não me ama. Falou que se comesse camarão, você ficava todo empolado, morria, você está vivo. Não me liga mais. É o que está escrito aqui, gente. Sansão constrói relacionamentos destrutivos. Sansão se assenta com gente que quer saber como o destrói. Nosso compromisso vai se perdendo de maneira sutil. Quantas vezes a gente acredita que é tão forte e a gente se cerca de pessoas cujo objetivo é nos minar e nos destruir. Mas a gente acredita que a gente é o cara. E Sansão vai brincando com o pecado. Sansão vai brincando com a situação. Até que por fim, a Bíblia vai dizer que Sansão ou Dalila descobriu o coração de Sansão. Provérbios 4 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem todas as saídas da vida. Guarde seu coração, minha filha. Guarde seu coração, meu filho. Quem é que tem acesso ao seu coração? Com quem você está abrindo seu coração? Porque pode ser que você esteja construindo relacionamentos que você talvez não tenha se apercebido ainda, mas o objetivo deles é destruí-los. É destruir você. Sansão se senta no colo de Dalila, descobre o coração. A Bíblia diz que ela chama um homem, o homem corta as tranças, e ela diz: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E aí eu quero que você leia comigo agora, versículo de número 20. Para mim esse é o versículo mais triste da Bíblia. Eu falo e você repete. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do sono e disse: sairei ainda essa vez e me livrarei como antes. Diga comigo, porém, ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Eu queria que esse versículo não tivesse na Bíblia. Porque esse versículo diz uma coisa para mim muito curiosa. Quando Deus entra em alguém, todo mundo percebe. Mas quando Deus sai, às vezes nem a pessoa percebe. Vou repetir. Quando Deus entra em alguém, todo mundo percebe. Quando Sansão é tomado da força, todo mundo vê que ele se transmuta, ele se transforma. Agora, quando o Espírito saiu, nem ele percebeu. Ele achou que vai ser como das outras vezes. Vai dar tudo certo. Lavou, tá limpo. Vamos para cima. Afinal de contas, eu sei como é que o negócio funciona. Ele vai brincando, e ele acredita que essa brincadeira não vai dar em nada. Até que chega um momento que alguém diz: os filisteus vêm, e ele diz: moleza, eu vou. E quando ele levanta, ele descobre que o Espírito do Senhor foi embora. Sansão agora está vazio. Sansão agora está na lona. Sansão quebrou o pacto que tinha com Deus. E como quebrou? Não quebrou por causa, não foi uma tesoura que quebrou o pacto. Foi esse processo, andar por onde não deveria. Parar aonde não deveria e sentar aonde não deveria. Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. A Bíblia está dizendo que quem encontrou com Cristo, quem experimentou a nova vida nele, quem foi cheio do seu Espírito, tem vestes brancas. E quem usa roupa branca é cuidadoso. Quem usa roupa branca não anda em qualquer lugar. Quem usa roupa branca não para em qualquer lugar. E quem usa roupa branca não senta em qualquer lugar. Quem usa roupa branca antes de sentar faz isso aqui, ó. E se senta. A gente esquece que foi purificado por Jesus. E quantas vezes a gente está andando no meio de um lamaçal? Quantas vezes a gente está parado onde não devia? Quem usa roupa branca não fica em ponto de ônibus em dia de chuva. Fica de lado. Porque eu sei que, embora eu não me suje, outro elemento por causa do lugar que eu estou pode me sujar. Quem usa roupa branca não senta em qualquer lugar.
a gente verifica antes para que a gente não traga marcas dos lugares onde a gente passou. Quantos de nós já passamos por outros momentos como esse, onde a gente sentiu que foi limpo, mas com o passar do tempo a gente foi sentando em qualquer roda, a gente foi sentando em qualquer lugar, e a gente foi ficando em... Sansão perdeu a força de Deus. A força de Deus foi embora, o pacto foi quebrado. E aí ouça com muita atenção, que aqui eu já estou caminhando para o final. A história não termina aqui. Tem uma continuação. Está com a sua Bíblia aberta? Juízes 16, versículo de número 21. Alguém leia, por favor? Isso, para aí. O puseram a girar o quê? A girar o quê? Presta atenção numa coisa. Sansão tinha a força de Deus, sim ou não? Sim ou não? Quando ele peca, a força de Deus vai embora, sim ou não? Diga, Sansão não tem mais a força de Deus. E o que acontece quando a força de Deus vai embora? É aqui que está a grande sacada. O que acontece quando a força de Deus vai embora não é que Sansão vira um inválido. O Espírito do Senhor se retirou de Sansão e Sansão ficou paraplégico. O Espírito do Senhor se retirou de Sansão e Sansão teve um infarto. O Espírito do Senhor se retirou de Sansão e Sansão ficou imóvel. Não! Não! Porque se fosse assim seria mais fácil. Se a gente pecasse e caísse um raio na cabeça, moleza. O problema é que isso não acontece. Sansão perde a força de Deus, mas a Bíblia dá uma informação para nós que é interessante. A Bíblia diz que eles pegaram ele, arrancaram seus olhos e levaram para o cárcere, onde ele girava um... Diga comigo, foi embora a força de Deus. Mas Sansão ainda tem a sua própria força. Ele move o moinho com a força dele. Existem duas maneiras de viver a vida: com a força de Deus ou com a nossa própria força. E ouça com muita atenção, com a nossa própria força a gente vai conseguir fazer coisas. A Bíblia diz de duas que Sansão fazia. Primeiro, movia um moinho no cárcere. O moinho nessa época é feito com duas pedras gigantes, uma sobreposta, uma sobre a outra, um buraco no meio. Os grãos são depositados ali dentro e a fricção dessas duas rodas, uma sobre a outra, vai triturando o grão. Para mover um moinho precisa de força. Esse trabalho normalmente era feito por um animal, por um jumento. Os homens querem humilhar tanto Sansão que colocam ele no lugar de um animal. E ele vai virando o moinho. Diga comigo assim, sem a força de Deus, eu posso fazer coisas. Sabe o que é girar um moinho? Completar uma rotina. No final, ter um produto. Olha, moí 5 quilos de grãos. Existem pessoas que vivem assim. Eu conheço um monte de jovens que dizem assim, eu não preciso de Deus. Para que eu preciso de Deus? Sem Deus, trabalho, estudo, passei no mestrado, namoro, comprei meu carro, semana que vem estou indo para a Disney. Como eles conseguem cumprir uma rotina e tem um produto no final, eles acreditam que isso é realização. Só tem um porém. A Bíblia diz que Sansão move um moinho, diga comigo, sem os olhos. Eu até faço coisas, mas não enxergo. Quanta gente que a gente conhece, que completa rotinas, mas que não consegue enxergar um palmo na frente. Não tem perspectiva, não consegue enxergar o que está produzindo, não vê o amanhã, não tem esperança. Sem Deus a gente vai completar rotinas. Sem Deus é possível que você estude e seja o primeiro da turma.
Sem Deus é possível que você até case. Sem Deus é possível que você até ganhe muito dinheiro. Agora eu tenho uma notícia para te dar. Sem Deus, você não consegue ver nada. A gente fica girando em círculos. Sem Deus, o nosso trabalho passa a se equivaler a um trabalho de um animal. Sem perspectiva. Segunda coisa que a gente pode fazer sem Deus, sem a força de Deus, Juízes, capítulo 16, estou terminando. Versículo de número 25. Alguém leia, por favor? Juízes 16, 25. Vamos lá, gente? Ok. Chamai a Sansão para que faça o quê? Brinque. Tem outra versão que diz para que nos divirta ou nos entretenha. Diga comigo assim, sem a força de Deus. Sansão move um moinho. Diga, sem a força de Deus, Sansão diverte as pessoas. Cara, chama o Sansão. Por favor, cara, chama o Sansão. Cara, só de pensar nele eu começo a rir, cara. Ai, meu Deus, chama o Sansão, pelo amor de Deus. O Sansão é muito engraçado. Aí entra o Sansão. Aí todo mundo, e o Sansão andando. Aí todo mundo, cara, ele é muito engraçado, cara. Sansão é o melhor. A Bíblia diz que as pessoas pediam para Sansão vir para que ele os divertisse. Sem Deus, eu completo rotinas. E sem Deus, eu até consigo arrancar sorriso das pessoas. Quanta gente que a gente conhece que é o piadista. É o cara que, sem ele, a festa não tem graça. É o cara que todo mundo quer estar perto. E muitas vezes a gente confunde carisma com graça. Quantas vezes a gente confunde carisma com unção? A gente confunde tirar sorrisos dos outros com verdadeira alegria. É o cara que chega e conta piada para todo mundo, é o cara que chega e entretém todo mundo, ele é o brincalhão, ele é o cara mais feliz da turma, aparentemente. Só que, ouça com muita atenção, sem a presença de Deus eu posso fazer todos rirem, mas dentro de mim eu sei que eu não passo de um derrotado. Tem coisa pior do que ver todos nos aplaudindo. Mas a gente ter vergonha de olhar para cima. Não existe coisa pior do que a gente receber uma glória que a gente sabe que não merece. Já teve situações na minha vida em que eu vi muita gente me aplaudindo. Só que eu sabia que eu não era digno daquilo. A minha vontade era querer um buraco para me esconder. Porque embora todo mundo dissesse, você é o cara, eu não ousava levantar a cabeça. Porque eu sabia que lá em cima tinha alguém que estava me censurando. Sem Deus, a gente pode arrancar sorriso das pessoas. E tem muita gente assim, apoiada no seu carisma. As pessoas convivem com você e acreditam que você é uma pessoa extremamente realizada e feliz. Porque você as diverte, porque você as entretém. Só que o que elas não sabem é que esse lugar onde você está não tem nada a ver com o que Deus projetou para você. O que elas sabem é que o que você mais queria era poder sorrir sozinho no seu quarto. Mas você não consegue fazer isso. Porque cada vez que a gente se olha no espelho, a gente vê uma grande farsa. Sem Deus, a gente vai arrancar sorrisos das pessoas. Mas o que mais importa, diz a Bíblia, é agradar a Deus do que os homens. Deus sabe quem a gente é de fato e de direito. A Bíblia diz que, por fim, esse homem humilhado até esse nível, ele se rende. E ele faz a Deus uma oração. E a oração que ele faz é a seguinte: Senhor, dá-me forças, nem que seja só essa vez. Esse homem pede a Deus a seguinte coisa: nem que eu sinta a tua presença e morra depois, mas eu não quero viver sem ela. Sansão diz para Deus: se eu te sentir e morrer, é melhor do que viver 100 anos sem ter o Senhor comigo. Ele se agarra a 2 colunas e a Bíblia diz que o seu cabelo voltou a crescer. O Espírito do Senhor visita Sansão
E Sansão vence mais inimigos na sua morte do que durante toda a sua vida. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo a seguinte coisa. O que o salmista diz. Mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu preciso amar a presença de Deus de tal maneira que eu tenha vivo em mim que, se for preciso, sentir Deus e morrer a seguir, valeu. O apóstolo Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque se eu senti-lo e morrer, eu termino com Ele. Agora, viver a vida inteira aqui, sem a presença dEle, é perda de tempo. É vida de moinho, é vida de cavalo, é vida de jumento. A gente acorda de manhã, escova o dente, toma banho, trabalha, leva bronca, dorme, levanta, acorda de novo. Gente, não faz sentido isso. É impossível que Deus tenha criado o ser humano apenas para ir de casa para o trabalho, para a faculdade, voltar para casa, dormir, tomar banho. Não, Deus não nos criou para isso. Há um propósito maior de Deus em nós. E eu não posso me conformar em viver essa vida de Sansão sem a força de Deus. Sem a força de Deus, o que sobra? O que sobra é força para completar rotinas e o que sobra é o carisma. E quanta gente carismática sem nenhum pingo de unção. Quanta gente que sobe num púlpito e faz todo mundo rir, alguns até chorar. Mas falta completamente a graça de Deus na vida deles. Decoraram uma série de frases que eles sabem que fazem efeito. Decoraram uma porção de música que eles sabem que mexe com o emocional. Decoraram uma série de mensagens que eles sabem que pode mexer com o psicológico dos outros, só que no seu interior, como disse Jesus certa vez, naqueles dias muitos dirão, em teu nome eu profetizei, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu falei novas línguas, eu operei maravilhas, e ele vai dizer assim, eu não conheço vocês. Porque quando vocês fizeram isso, vocês estavam usando o meu poder, mas vocês não tinham comunhão comigo. E agora, como viveremos depois do retiro? A gente pode escolher viver com a nossa própria força. E eu não estou aqui para enganar você. Sem o Espírito de Deus, você vai morrer. Não, é possível que você viva 90 anos sem Deus. É possível que você brinque com a presença de Deus e você sobreviva 100, 120. Você viva mais que a Dercy Gonçalves. Só tem um porém. Sua vida vai ser de olhos vendados. Sem enxergar um palmo na frente. E você pode até arrancar sorrisos, mas por dentro você vai se sentir um palhaço. Agora com Deus, a gente vai viver o que nunca viveu. Feche seus olhos. Já está na hora do almoço, mas eu não posso... Oi? Eu não posso terminar essa ministração sem fazer uma oração. E essa oração, ela não é um convite, ela é um desafio. Convite a quem quer ser abençoado, aí vem todo mundo. Desafio é para gente corajosa. E qual é o meu convite hoje? Eu queria que não tocasse agora, tá? Por favor. Silêncio total. Eu queria... Feche seus olhos. Eu não queria ninguém olhando para ninguém. Se você pudesse suportar mais 5 minutos. Ouça só minha voz. Eu quero fazer um convite para vir aqui na frente desse altar. Eu quero orar por gente que tenha coragem de dizer hoje: eu sou um Sansão sem a força de Deus. Gente que talvez já tenha vivido experiências maravilhosas com Deus em algum tempo da sua vida. Mas com o passar do tempo você foi se afastando. Talvez você não tenha se afastado da igreja, mas você se afastou do Senhor. Você sabe que em algum momento andou onde não deveria. Você que talvez assuma que parou onde não deveria. Você que tem sentado onde não deveria. E isso tem minado a sua comunhão com Deus. Talvez hoje, é possível que você até faça parte de algum ministério. É possível que você até tenha um microfone na mão de vez em quando para falar. É possível que você pregue até de vez em quando. É possível que você faça parte de algum grupo na igreja. Só que você tem sobrevivido apenas de esforço
e carisma, unção, você não tem mais. Espírito Santo, antes desse retiro, quer fazer o seu cabelo voltar a crescer. Melhor é um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Tua presença é melhor do que a própria vida. Se essa palavra foi para você, eu quero que você vença a vergonha, vença o medo. Sai do seu lugar. O que vão pensar de mim, pastor? Vão pensar que você é alguém que ouviu Deus falar. Dobra o teu joelho aqui. Dia da minha vida. Se eu tivesse que trocar mais anos pela presença dele, se hoje fosse o último dia, eu não sei você, mas eu queria sentir mais uma vez ele em mim. Eu queria chorar como já chorei. Eu queria falar em línguas como um dia falei. Eu queria ser cheio do Espírito Santo como um dia eu fui. Eu cansei de viver de aparências. Eu cansei de fazer os outros sorrirem e chorar sozinho. Eu cansei de mover moinhos, todo mundo me elogia porque eu sou alguém extremamente produtivo, só que o que eu produzo não tem nada a ver com aquilo que Deus tem preparado para mim. Enche essa casa de oração, vai. Se você quiser, grita, irmão. Berra, chora. É você e Deus agora. Faça o que Sansão fez. Peça a Deus, me dá força só mais essa vez. Só mais essa vez, Deus. Dá-me força só mais essa vez, Deus. Se hoje for o último dia, eu quero, Senhor, experimentar na tua presença, Deus. Vem, Senhor, e me resgata, Deus. Faz crescer o cabelo de novo, renova, Deus, restaura, torna a dar a alegria da salvação. Vai, irmão, clama, ora, pede ao Espírito Santo. Pede ao Espírito Santo, vem, Senhor, me renova, me restaura. Senhor, move em mim, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu não quero mais viver nenhum dia longe do Senhor, Pai. Eu quero sentir de novo o que eu já senti. Eu quero experimentar de novo o que eu já experimentei. Eu quero viver de novo tudo aquilo que eu vivi na Tua presença. Chega dessa mesmice, chega dessa coisa, Senhor, insossa. Chega dessa coisa morna. Chega dessa vida sem sentido. Eu não quero apenas, Senhor, ganhar dinheiro. Eu não quero apenas, Senhor, não, Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais do Senhor. Eu quero viver na Tua força. Eu quero vencer leões. Eu quero vencer gigantes. Eu quero vencer exércitos, eu quero saltar muralhas, eu quero ver o sobrenatural, eu quero cantar e quero ver milagres, eu quero pregar e eu quero ver a tua palavra fluir. Eu não quero ser apenas um bom orador, eu quero ser um profeta cheio do Espírito Santo. Eu não quero ser apenas um bom cantor, eu quero ser a tua voz na adoração. Senhor, vem, eu quero viver na tua força, Senhor. Eu não quero ser apenas um médico, eu quero ser um instrumento teu para curar pessoas. Eu não quero ser apenas um psicólogo, eu quero ser a tua voz dirigindo os caminhos, Deus. Eu não quero ser apenas ser um professor, eu quero ser alguém que ensine e caminha crianças no caminho em que devem andar, e até quando envelhecer não se desviarão dele. Tudo que eu fizer eu quero fazer para a tua glória, eu quero fazer com a tua glória, eu quero fazer cheio do teu Espírito Santo. Eu quero ser um arquiteto, Deus, não apenas para construir casa. Eu quero com o Teu Espírito Santo ajudar famílias a construírem lares. E eu só vou fazer isso com o Teu Espírito Santo. Glória a Deus.